A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, tudo bem? Estamos nós aqui neste domingo para um vídeo especial, um vídeo que estava fora da programação habitual do canal, mas que eu senti ser necessário devido a um post, a um vídeo anterior de 3 meses atrás que eu havia colocado, e houveram perguntas e eu estava falando com a minha esposa e resolvi que no dia de hoje eu faria um vídeo para definitivamente eliminar qualquer dúvida em relação a dízimo, em meio a tudo aquilo que nós ouvimos, vemos e temos presenciado de enganos que são pregados contra o povo que quer buscar Jesus Cristo em espírito e em verdade. O vídeo talvez seja um pouquinho longo, porque como eu tomei muito tempo para que eu realmente anotasse tudo que é necessário, então eu creio que hoje o vídeo vai ser um pouquinho prolongado, mas eu tenho certeza absoluta que você que ainda tem alguma dúvida entre dizimar e não dizimar, e se o dízimo é real ou não, vai tirar todas as suas dúvidas no dia de hoje. Em primeiro lugar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, nessa manhã quando me acordou, eu estava até falando para minha esposa, eu já tenho o hábito de acordar cedo, mas no dia de hoje realmente foi, de ontem à noite para hoje, foi realmente para que eu soubesse que definitivamente eu vou passar uma clareza. Eu fiz anotações para eu não perder o caminho pela qual o Espírito Santo me conduziu para levar vocês a tirar todas as dúvidas. E se porventura, eu fico muito feliz que pessoas fizeram perguntas e me questionaram, sobre situações, e eu pude responder a elas. Então eu creio que eu senti uma relevância muito grande e o Espírito Santo veio e confirmou que seria muito importante eu estar gravando este vídeo no domingo, hoje, totalmente fora. Ontem já foi um dia de um vídeo especial e hoje vamos ter mais um vídeo especial, amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer que para você que está chegando aqui a primeira vez, está vendo o canal pela primeira vez, se você não é inscrito, inscreva-se. Se você puder, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, se você quiser, se não quiser, amém. E também faça como o pessoal fez quando me fizeram perguntas sobre o dízimo, Foi um vídeo que eu coloquei há 3 meses atrás, que era no começo da pandemia, do isolamento, em que eu estava indignado com a questão dos pastores e das igrejas cobrarem dízimo, sendo que é um momento em que precisava mesmo saber como é que estava o povo e não ficar preocupado com o dízimo. E hoje o que nós vemos, pelo menos aqui, por exemplo, onde eu moro, os pastores estão desesperados para abrir a igreja, para exatamente colher o dízimo e a oferta, e só que Deus não está permitindo, Deus não está me permitindo por cuidado pelas almas, por cuidar de cada um de nós, para que aqueles que creem em Jesus Cristo verdadeiramente não contraiam nenhum tipo de vírus e estejam com a sua saúde perfeita. E estão desesperados, querendo que pressionaram o prefeito essa semana para que pudesse haver cultos, mas mais uma vez Deus realmente não permitiu que houvesse, por cuidado e por amor às pessoas, e para verdadeiramente mostrar para esse povo que está errado. É como eu falei, a igreja obediente é aquela que vai dar testemunho de como é caminhar com Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, Eu quero começar esse vídeo falando o seguinte. Eu fiz várias anotações e o tema deste vídeo é dízimo ainda, indagando, mas ainda tenho que falar de dízimo, mas eu vou falar aqui definitivamente. Eu creio que vocês não vão ter mais dúvida nenhuma sobre a questão do dízimo e da oferta, Eu vou aqui começar com os textos, Em primeiro lugar, eu quero dizer que tudo aquilo que diz respeito à verdade do Evangelho está na Bíblia, mas do Testamento de Jesus Cristo, que é de Mateus e Apocalipse, Então eu quero ler alguns textos com vocês, e eu quero ler em primeiro lugar algo que vai chamar a atenção de vocês, que está em Mateus capítulo 13, versículo 35, tá? Que aquelas coisas ocultas, né,
Jesus Cristo revela. E em Mateus capítulo 3, versículo 35 diz assim, anunciarei coisas ocultas e escondidas, mostrarei tudo o que esteve nas trevas por todos os séculos. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, tudo aquilo que é a antiga aliança, tudo aquilo que os falsos profetas, os mentirosos, tudo isso que os pastores atualmente estão pregando, essas coisas são reveladas por Jesus Cristo através do Evangelho. E por que eu falo que Jesus Cristo revela? Porque Jesus Cristo, ele cumpriu a lei até sua morte. E quando ele disse está consumado, foi porque Jesus se fez maldição para cumprir a lei e nos comprar. Por isso nós não vivemos mais embaixo da lei. Então Jesus, ele revelou coisas ocultas, e mesmo assim hoje os falsos profetas, as igrejas, os templos, os ministérios tentam mentir, né, em tantas coisas. Então está escrito aqui, Mateus 13:35, que Jesus revela todas as coisas ocultas. E aí em Efésios 3:9 fala assim, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, tipo assim, Jesus, ele revelou tudo aquilo que estava oculto. Deus, o Pai, revelou tudo aquilo que está oculto. E quando você, e é engraçado, quando você ensina a verdade do Evangelho, esses falsos profetas podem até me questionar, né? Tipo, como é que um templo, como é que um ministério, né, continuará pagando aluguel, água, luz e etc, etc. A verdade, né, é a seguinte, que as mentiras pregadas, a verdade pregada, ela anula todas as mentiras sobre essas questões, né? Porque, tipo assim, mesmo que o povo não contribua, mas que se houver generosidade, é o mais importante, porque a verdade é que não há necessidade de dar dízimo. Por quê? Porque, tipo assim, a igreja tem que viver do quê? De generosidade, está na Bíblia também. No mundo caído, os crentes que não se converteram ao testemunho de Jesus e vivem do paganismo de suas almas, só se arrecada dinheiro com lei, medo, obrigação, o devorador, pânico, ameaça de que se não der vão sofrer calamidades. Isso que se hoje, é isso que se vê hoje, se ouve hoje nos templos, né? Não é generosidade, e sim extorsão, sequestro de almas, né? E eu tô lendo porque é muita coisa que eu quero falar, né? Então, tipo assim, Jesus Cristo denuncia, e é óbvio que como a denúncia, muitos não querem e não pretendem pregar a verdade. Então, tipo assim, Jesus Cristo, ele vem e denuncia as mentiras, e justamente por isso o homem, o teólogo, os falsos profetas, os pastores atuais, os líderes, os donos de ministério, distorcem totalmente a palavra para não deixar com que a verdade venha à tona. E o povo que ainda está enebriado, está ainda na treva, não consegue enxergar um palmo porque está com o véu sobre os olhos, acha que aquilo que está sendo pregado é o correto e que não vai ter salvação. E é como eu falei aqui, aí fica pregando medo, fica pregando devorador, fica pregando pânico, ameaça de que não vai ter salvação, sofrer por calamidades e um monte de maldição, né? Você não paga pela graça. Então, você não paga pela graça, porque a graça é o quê? Favor. E foi uma graça, um favor imerecido, né? E nem barganha. Mas se você contribui por causa da gratidão, isso é o que verdadeiramente Deus, ele vai e se agrada no seu coração. E tipo assim, Deus, ele conhece todas as nossas necessidades, então você não precisa fazer voto, você não precisa dizimar, você não precisa ficar ofertando, tipo assim, é gratidão o tempo todo. Se você tem, vai repartir com os que precisam, nem mesmo com dinheiro. A sua gratidão, ela não precisa ser financeira com dinheiro, tá? Ela pode ser com alimentos, né, com tudo isso que vai trazer provisão para dentro da casa daquela pessoa. Então, tipo assim, não tem nada a ver com dinheiro, tá? Não tem nada a ver com dinheiro. Vamos lá.
O apóstolo Paulo, né, ele, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, né, ele teve muita sabedoria. Sabe por quê? Porque ele deixa relatado lá, todas as vezes que alguém volta a fazer uso da leitura da Antiga Aliança, entra em sua mente um véu que não permite que estes venham a entender tudo quanto está lá escrito. Então, tipo assim, aí os pastores começam a pregar Malaquias 3:10 para trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Primeiro, isso é a Antiga Aliança. A Antiga Aliança, ela já não faz parte da nossa vida. Só que, como Paulo deixou relatado, que aqueles que buscam ficar na lei, buscam pregar a lei, se deixam encobrir por um véu que não permite que eles vejam a verdade. É muito perigoso isso, porque a gente vê pessoas que estão tão aficionadas com aquilo que é pregado, tão aficionadas de imaginar que aquele pastor, que aquele líder tem uma sabedoria e é ungido por Deus e por isso ele fala com autoridade. Não! Estão usando o véu, estão colocando o véu em cada um dos que estão ali ouvindo, para que não vejam a verdade. Então Paulo foi muito sábio em relatar tudo isso, está lá, né? 2 Coríntios 3, 14, 15, 16 diz assim, ó, eu vou ler para vocês, ó, 2 Coríntios 3, 14, 15 e 16, diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento da Antiga Aliança, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Gente, olha só. Paulo deixou claro isso na segunda carta aos Coríntios. Esse véu da lei que foi colocado lá, quando você volta a ler sobre Moisés, sobre a Antiga Aliança, é isso que acontece. Paulo deixou claro aqui, ó, mas os seus sentidos foram endurecidos. Tipo assim, então, por isso, o apóstolo Paulo diz, né, que a lei de Moisés é maldita, da carne, imperfeita, nada aperfeiçoou, e por fim ele mesmo chama a lei de esterco. Eu diria já por aqui que se a lei de Moisés fosse de Deus o Pai, o apóstolo Paulo não diria estas coisas sobre ela. Se isto não bastasse, já vimos aí bem claro que a lei fora dada a Moisés da nuvem da escuridão das trevas. Está lá em Deuteronômio, eu vou ler aqui Deuteronômio 5, 22, Deuteronômio 5, 22, deixa eu achar aqui, Deuteronômio 5, 22 e 23, Deuteronômio 5, 22 e 23, tá? Eu vou ler porque eu gosto de ler e deixar bem claro, né, tudo que eu estou lendo. Então vamos lá, vai marcando os textos, tá, gente? Vai marcando os textos aí para que você fique a par daquilo que é o que eu estou falando, né? Vamos lá, Deuteronômio 5, 22 e 23 diz o seguinte, olha: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardente em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. Gente, espera aí, olha só. Como pode alguém ainda acreditar em tudo? Primeiro, porque tipo assim, falou do meio da nuvem de treva, da escuridão. Não é Deus o Pai, para começar. E sucedeu ainda, olha só, que deu
2 tábuas de pedra para Moisés, a lei, os mandamentos. Só que acontece? 2 Coríntios 3, versículo 3. As leis não mais, os mandamentos não mais estão escritos em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne, que é o nosso coração. Então, anula-se isso, mas você vê, olha como maldito é, porque foi recebida através da onde, né? Foi recebida no meio da escuridão e da treva. Peraí, tá estranho, né? Mas, aí vamos mais à frente. Logicamente, se você sabe discernir as coisas, vai pensar, o que de bom sairá das trevas e da escuridão? Só que acontece, os religiosos e teólogos se apegam ao que Paulo diz em Gálatas 3:24. Vamos lá, Gálatas 3:24. Vamos ler aqui, tem tanta Bíblia aqui, gente, mas eu vou abrir uma aqui rapidinho, aqui, Gálatas 3. Vamos lá? Gálatas 3:24. Vamos lá, Gálatas 3, está aqui. Não deixei preparado, porque, Gálatas 3:24, Paulo fala o seguinte, olha. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Olha só, porém, esquecem os religiosos e os teólogos que também ele diz que a lei é maldita e que a mesma colocou o ser humano debaixo da maldição. Gálatas 3:10, vamos lá, Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. E aí, em seguida, vem a solução. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3:13, vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus nos revela, amém? Então o que acontece aqui, isso é necessário porque todo mundo estava nas trevas, né? Agora vamos entender agora um pouco mais sobre a questão do dízimo, ou dízimo ou sacrifício, porque usam a palavra dízimo, usam a palavra sacrifício. Primeiro quero expor aqui sobre Malaquias 3:10. Vamos lá ler Malaquias 3:10. Aí eu vou expor algo muito importante que também é errôneo, e os caras pregam assim, tipo como se fosse algo de Deus. Olha lá, vamos lá, Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, está dizendo aqui do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Deus o Pai não é Senhor de exército. E vede se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Olha, aí, primeiro, quando você fala de casa do tesouro, eu preguei esses dias aí, você lembra o que? De banco. Mas aí, o templo, a igreja, que somos nós, o templo, não é banco, tá? E outra, para você levar o dízimo à casa do tesouro, quem podia receber os dízimos? Um sacerdote levita, circuncidado tal como a lei. Então como é que os caras hoje em dia, como é que os pastores e líderes hoje em dia recebem o dízimo? São sacerdotes levitas? Pelo que eu saiba, ninguém é da tribo de Levi. Ninguém é sacerdote levita, tá? Então já desmascara aí uma porção, uma tantada de praticamente 99% aí dos pastores ou falsos profetas, ou como você queira chamar. Eu estou falando assim porque é preciso determinar que tudo que está sendo pregado é mentira. Então vamos lá. A palavra dízimo só aparece no testamento de Jesus Cristo em 3 oportunidades. Em Mateus 23:23. Em Mateus 23:23, eles cobraram dízimo requerendo pequenas sementes e plantas. Vamos lá. Mateus 23:23, que diz o seguinte, olha, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e omites o que há de mais importante na lei,
a justiça, a misericórdia, a fidelidade devia fazer essas coisas sem omitir. Então, tipo assim, aqui está falando, olha só, aqui ainda está falando da lei, porque aqui Jesus ainda não morreu, né? Ele ainda estava cumprindo a lei. Mas qual era o dízimo? De grãos, de plantas. Não tem nada a ver com dinheiro. Amém? Vamos lá. Hebreus 7:2 e 7:9. Vamos lá para Hebreus. Marca tudo aí, tá, gente? Todos os textos que eu estou te falando, vai na sua bibliazinha aí. Ó, vamos parar de não ter coragem de ler a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, o véu sai. E aí você começa a ver a verdade, tá? A luz que é Jesus dissipa toda a treva. Vamos lá. Hebreus 7:2 e 9. Hebreus 7:2 fala assim, ó, e deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. Então quer dizer, aqui está falando do quê? Antiga aliança de Abraão. E como todo mundo sabe, o livro de Hebreus, o autor é desconhecido. Mas sabe-se que muitos textos de Hebreus foram escritos por judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? Os poucos judeus que aceitaram a realidade de que Jesus Cristo era o Messias, Filho de Deus. Porque o judeu é o povo que matou Jesus e que até hoje ainda não aceita Jesus como o Salvador, como o Messias. Tá? No 7:9 fala assim, e, por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão. Então olha só, está tudo falando da lei. E está falando aqui, ó, até Levi que recebe dízimo. Então, tipo assim, é antiga aliança. Tá? Então nada disso vem te obrigar a dízimo. Vamos lá. Mas o que muitos de todos esses textos foram escritos, né? E a gente hoje ainda escuta porque o pessoal quer encobrir a verdade. O que vemos e ouvimos muito hoje é uma salada feita pelos pastores, pelos teólogos, para escravizar o povo, usando textos óbvios para os que se põem a entender, né? Óbvios para quem lê a palavra, pede discernimento do Espírito Santo e quer entender. Para dizer que o dízimo é algo obrigatório, e não é. Não é. Prega-se muito assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Já falei isso num vídeo anterior que está em Mateus capítulo 22, do versículo 15 ao 22, você lê, você vai entender. Jesus foi colocado à prova ali, tipo uma pegadinha, e ele foi bem claro, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tá? E não está falando nada de dinheiro, não está falando nada de dízimo, tá? Ou então dizem assim, ou devolva para Deus o que ele já te deu. Gente, o negócio é o seguinte, mais uma vez eu vou falar um testemunho pessoal. Eu passei quase 4 anos dentro de um terreiro de Umbanda, eu frequentei terreiro de Candomblé, eu vi povo que mexia com magia negra. O único que te dá alguma coisa e cobra é o diabo, os Exus, as pombagiras, os demônios. Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo não cobra nada disso, não cobra dinheiro nem bem material, tá? Então fica aí. Usam muito a palavra sacrifícios, mas se nós lermos os textos que falam sobre o sacrifício, nenhum deles vai falar sobre dinheiro. Por exemplo, o sacrifício da Antiga Aliança, olha, Salmo 51:19, Eclesiastes 5:1, Êxodo 29:14, Êxodo 29:28, 1 Crônicas 29:21, Salmo 46, tem até Amós, né? Vamos falar de sacrifício da Antiga Aliança, tem Amós 4:4, texto sobre onde fala de dízimo, onde fala, né, de dízimo, dinheiro, bem material. Eu vou dar um exemplo aqui, Salmo 51:19, vamos lá, Salmo 51:19, está aqui. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Então olha só, tá vendo? Vai queimar dinheiro? Não estava queimando dinheiro, estava dando o que aqui, ó? Novilhos. Cadê o dinheiro? Né? E aí vamos seguir. Onde fala 10%? Ou a 10ª parte seria dinheiro? Vamos lá, Isaías 6:13. Vamos lá, 6:13, mas eu vou ler Isaías 6, do 11 ao 13. Vamos lá, vamos Isaías, você aí que
é pastor, é líder, que prega a antiga aliança, que está achando que está pregando a verdade. Vamos lá, Isaías 6, versículos 11 ao 13, vamos lá. 6 do 11 ao 13 diz o seguinte: então eu disse, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores e a terra seja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela e a terra esteja totalmente abandonada. Olha o 13. Mas se ainda restar nela a 10ª parte, restar a 10ª parte da terra, também será destruída, como o terebinto e o carvalho que, depois de derrubados, ainda deixam o toco, a santa semente ao seu toco. Então quer dizer, 10ª parte para plantar e para fazer alguma coisa nessa terra. Então tipo assim, 10ª parte não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com dinheiro. Ó, tá vendo lá, Isaías 6, do 11 ao 13, a terra assolada e a sua 10ª parte, a 10ª parte que sobrar da terra, 10ª parte que sobrar da terra, não 10ª parte significa 10%, que você tem que dar 10% dos seus ganhos para dízimo e oferta, para dízimo nas igrejas. Acorda, gente, está na Bíblia. Vamos lá. 2 Coríntios 9, do 6 ao 12, eu quero ler agora, vamos lá, para o testamento de Jesus Cristo, né? 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios. Eu não preparei de ficar deixando nada marcado, gente, porque, né? Vamos procurar todo mundo. Ó, 2 Coríntios 9, do 6 ao 12, diz o seguinte, vamos lá. Mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Então olha lá, esse texto, versículo 6 aí, é muito usado também. Olha, está na hora do dízimo ou da oferta. Quem pouco semeia, pouco colherá. Tentando atingir as pessoas para dizer assim, olha, se você dá bastante na igreja para Deus, depois você vai ter a colheita. Mentira, porque a gente vê tanta gente aí que está com problema financeiro dentro da igreja, dizima e nunca recebe nada e está em situação ruim, tá? E quem está recebendo esse benefício próprio aí? Os pastores, os donos da igreja, os líderes que usam de benefício próprio, tá? Então tá aí, 2 Coríntios 9, 6. Aí vamos lá, 7. Cada um contribua de acordo com aquilo que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Olha só, contribua de acordo com o que decidiu no coração, tá? Isso aqui não vem a trazer uma controvérsia, como eu fui questionado por uma pessoa. Ah, mas você está pregando porque você prega sobre a questão do coração aí, que então é dinheiro. Não é dinheiro, tá? Você vai doar nem que for aquilo que é mantimento. Não é dinheiro, não é bem material. Vamos lá. 8. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra, conforme está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha, e aqui o 9. As igrejas recebem o tal do dízimo, a tal da oferta. Distribui aos pobres. A sua justiça permanece para sempre quando você distribui aos pobres. A igreja está distribuindo aos pobres, porque as igrejas se fecham. Por exemplo, eu só vou beneficiar quem faz parte da minha congregação porque está dizimando, ofertando. Não. Distribuiu, deu aos pobres. Então, tipo assim, a todos. Ame o seu próximo como eu vos amei, Jesus falou. 10. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha só. Quem dá semente ao que semeia e pão para comer. Tá? Vamos para o 11. E em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, o que, por nosso intermédio, produz ações de graças a Deus. Olha só, tá vendo? Enriquecidos por sermos generosos. Né?
Em dar o pão, em dar o mantimento. 12. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, né? Supre as necessidades dos irmãos, né? De todos, mas também transborda em muitas ações de graças a quem? A Deus, que Deus se alegra na sua forma de demonstrar amor, de suprir as necessidades básicas dos irmãos, amém? E vamos também lá, primeiro, Coríntios, 2 Coríntios 3:3, né? Eu já falei aqui 2 Coríntios, mas vamos lá ler, 3:3. Manifestos com carta de Cristo, ministradas por nós, escritas não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. Então, tipo assim, mais uma vez eu volto a dizer, não fazemos mais parte de lei e mandamento. Foi abolido, como eu disse lá no texto, por Jesus Cristo, tá? Outro texto usado de forma errônea para justificar dízimo e salário para pastores ou quem quer que seja. 1 Timóteo 5,18, vamos lá? Vamos lá para 1 Timóteo 5,18? 1 Timóteo 5,18. Também para parar com esse negócio, todo obreiro é digno do seu salário. Espera aí. Porque a Escritura diz, não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando e o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Então, de que salário o obreiro é digno? Honra. O versículo 17 diz, os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro. Então, qual é o salário aqui do obreiro? Honra. Agora vamos lá para Lucas 10, versículo 7. Gente, então, falamos aqui de dízimo. Agora eu também estou justificando essa palavra que muitos falam. Mas o obreiro é digno do seu salário. Tanto para cobrar quando prega, cobrar quando vai louvar, cantar, cobrar quando vai pregar, cobrar, tudo quanto é coisa eles cobram. Tá? Então, peraí, o salário, então, primeiro a gente já viu, é honra, primeiro. Depois vamos lá para Lucas 10, 7. Vai anotando todos os textos aí, gente. Tá? Vamos lá. Lucas 10, versículo 7. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que tiverem, pois o trabalhador é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, quer dizer, neste versículo, qual é o salário do obreiro? Alimentação. Entendeu? É alimentação. Então, também já não tem nada de dinheiro. Agora vamos voltar lá em 2 Coríntios 11, 8. 2 Coríntios, vamos lá, 11, versículo 8. Olha lá. 11, versículo 8. Está aqui. Para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento financeiro. Olha só, aí pega essa palavra. Mas Paulo recebia salário, ele cobrava salário. Não, Paulo não recebia salário, apenas tinha as suas necessidades supridas. Paulo viajava por todas as igrejas lá da região para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E os irmãos, quando viam que de repente Paulo estava viajando, precisava de alimento, de alguma coisa para suas viagens, e isso supria. Então, qual é o salário de Paulo? Alimento, suas necessidades supridas, beleza? E aí, vamos lá em Mateus 10:8. Gente, acompanha tudo, tá? Mateus 10:8. Nós voltamos aqui em Mateus 10, versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Para justificar isso que eu estou falando. Dízimo e tal, um monte de mentiraiada. Depois eles pregam esse negócio que o obreiro é digno do seu salário para cobrar. E aqui Paulo deixa bem claro, Mateus deixa bem claro. Curai, fazer, purificar os leprosos, expulsar os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Então, tipo assim, eu recebo de graça. E eu, quando eu prego, quando eu vou nas igrejas pregar, irmãos, eu já falei isso no meu testemunho, eu não cobro, é gratuito. A única coisa que eu peço é, como Paulo, suprir as necessidades da viagem, passagem e alimentação. Acabou. É isso. A palavra que me foi dada de graça, eu estarei dando de graça. Eu não preciso receber para isso. E como Paulo, eu só faço isso. Olha, irmão, é longe, eu não vou ter condições de pagar minha passagem.
E estadia nem precisa pagar hotel, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas. Qualquer casa de irmão, se tiver um lugar dentro da igreja, está ótimo. Não preciso gerar gastos para a igreja, para pregar a palavra da verdade. Então está aí justificado. Para finalizar, eu quero ir com vocês lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8, que fala assim, ó: pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós não vivíamos desocupados, nem comíamos da graça da comida de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso para nenhum de vós. Então, aqui está bem claro que também o nosso trabalhar, o nosso fadigar-se trabalhando, não será algo que vai pesar nos custos de ninguém, porque ninguém vai precisar suprir para a gente, porque a gente trabalha, a gente tem sangue na veia de Jesus Cristo, a gente tem força para caminhar e trabalhar. Então, eu espero claramente que este vídeo de 30 e poucos minutos, quase 40 minutos, vá tocar no seu ser, vai tirar o véu que está encobrindo os seus olhos, como eu disse lá, que Jesus Cristo ele revela tudo que estava oculto, o que os falsos profetas pregam, aqueles que ainda querem pregar lei, tal, todos os textos que eu falei aqui, está tudo aí falado aí no vídeo, você vai poder ir e voltar várias vezes para ouvir, tudo esclarecido, tudo está muito claro. Então eu creio que eu não vou precisar mais falar de dízimo, e eu creio que você não vai ter mais dúvidas sobre dízimo, você não vai ter mais dúvida, gente, é isso. O templo, os ministérios, eles deveriam viver do quê? De generosidade, porque eu creio que quando você fala a verdade, e você não fala que é lei, que é obrigatoriedade, que é mandamento, as pessoas automaticamente, por amor àquilo que é pregado da palavra de Deus, ela vai contribuir para que a igreja não feche, para que o templo não feche, porque a igreja somos nós. A igreja, a primeira vez que apareceu a palavra igreja, foi no testamento de Jesus Cristo. Antes era só templo, tá? Igreja começou a aparecer a palavra igreja no testamento. Nós somos igreja. Templo, construção é diferente, tá? Então, meus irmãos, que vocês possam entender que a generosidade, ela não pede dinheiro nem bens materiais. A generosidade supre todas as necessidades de fome, de alimento, de recursos, para continuar pregando, falando da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E não se prega a verdade, muitas vezes não se prega o testamento, porque Jesus ele tira a dúvida, ele realmente revela o que estava oculto. Então, meus irmãos, que este vídeo tão longo, até peço perdão a vocês, é que definitivamente eu espero que quando você ouvir, ver esse vídeo e ler os textos, você vai entender que eu estou falando a verdade, porque está na palavra. Não é meu contexto humano, tudo palavra, por isso eu citei os textos, tá? Então, peço, seja atento a cada palavra que foi dita aqui, não mais dízimo, não mais mentira, não mais lei. Vamos acabar com os falsos profetas que ficam puxando você para uma falsa obrigatoriedade, que você não será salvo, porque Deus é tão maravilhoso que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Basta, nós temos a graça, amém? Então que Deus abençoe a todos, graça e paz, um ótimo domingo. Terça-feira tem vídeo novo no canal, e mais uma vez eu peço, se você não é inscrito, inscreva-se. Se você já é ou não é, compartilhe o vídeo. Vamos mostrar às pessoas a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então Deus abençoe a todos, um ótimo finalzinho de domingo, um ótimo começo de semana, e é isso. Um abraço.